Boa noite, meu nome é Thiago Ramos, professor do LPP, no 5º ano. Então, a pedido de vocês, eu trouxe alguma coisa a respeito da úlcera péptica. Então, a gente pode fazer a apresentação e no final daí a gente discutir. Eu trouxe mais só os tópicos principais, um tema amplo, e a gente pode fazer as discussões de algumas coisas que ficarem em dúvida ou que vocês queiram aprofundar alguma área especificamente. Então, inicialmente, a definição de úlcera péptica é uma lesão que ultrapassa a camada muscular da mucosa, obviamente uma lesão, uma solução de continuidade na mucosa gástrica. E então, nós vamos lembrar a composição das várias camadas que compõem o estômago. Então, a parte mais interna é o epitélio, é a mucosa, que ela é constituída pelo epitélio e pela lâmina própria. Então, por exemplo, as lesões mais superficiais, como uma gastrite, ela ficaria restrita à mucosa, que seria, a gente definiria isso como uma erosão. Se essa lesão vai se aprofundando nas outras camadas, como a camada muscular da mucosa, a gente define isso como úlcera. Obviamente que essa lesão tem que ser uma solução de continuidade, não uma lesão tumoral. A úlcera ela pode acometer, além da submucosa, todas as outras camadas. A submucosa, a muscular e a serosa. Inclusive, quando perfura todas essas camadas, então ocorre já uma complicação da úlcera, que a gente vai ver, que é a perfuração. Os dois fatores etiológicos principais são associados às úlceras pépticas seriam a infecção pelo H. pylori e uso de medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios. O H. pylori, antigamente a úlcera era considerada, apesar de ser uma doença multifatorial, alimentar, um componente psicossomático antes, a úlcera ela passou a ser então uma doença que tem um componente infeccioso. Então isso foi uma mudança grande de paradigma. O Helicobacter pylori foi descoberto por uns pesquisadores australianos, o Ocean e o Marrow, e eles começaram a fazer culturas de mucosa do estômago, e uma dessa cultura ficou mais tempo na estufa e acabou crescendo uma bactéria que os Estados Unidos chamaram de Campylobacter pylori, e provavelmente classificada como Helicobacter pylori. E eles acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Medicina de 2005 pela essa descoberta, que ela mudou o paradigma do tratamento das úlceras. Outro fator importante, então, associado à úlcera são o uso de anti-inflamatórios não hormonais. O anti-inflamatório hormonais diminui várias substâncias pró-inflamatórias, com a inibição da via ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2, e também diminui a produção das prostaglandinas. Então, tanto faz o anti-inflamatório ele ser usado via oral, via parenteral, ele vai ter uma diminuição das prostaglandinas, diminuindo então os mecanismos de defesa, prostaglandinas, os mecanismos de defesa do estômago. O que está acontecendo do ponto de vista epidemiológico no mundo? É que nos países desenvolvidos, primeiro mundo, devido às condições sanitárias, está ocorrendo uma diminuição da incidência de úlcera, principalmente úlcera associada ao Helicobacter pylori, que a prevalência de Helicobacter pylori na população, ela depende das condições sanitárias. Então, países em desenvolvimento, como, por exemplo, América do Sul e África, a taxa de infecção por Helicobacter pylori na população geral é em torno aí de 70%. E nos países desenvolvidos, na Europa e nos Estados Unidos, chega em torno de 30%. Em relação ao uso de anti-inflamatórios, com o envelhecimento da população, está ocorrendo um grande uso de anti-inflamatórios e aspirina. Então, a gente tem observado nessa faixa etária de idosos, em alguns países, um aumento da incidência de úlcera péptica. Por que ocorreria a úlcera péptica? Basicamente porque há um desbalanço dos fatores de proteção e dos fatores agressivos.
Então, fatores agressivos, por exemplo, o próprio Helicobacter pylori produz substâncias que podem, então, ocorrer uma solução de continuidade da mucosa, o tabagismo, o uso de anti-inflamatórios e a aspirina e AS. O ácido clorídrico e a pepsina, né, o ácido clorídrico é produzido pela célula parietal, e os fatores de defesa da integridade da mucosa, a barreira de muco e bicarbonato, camada de surfactante, epitélio de revestimento e o próprio fluxo sanguíneo, que entrariam as prostaglandinas, que aumentam o fluxo sanguíneo. Então, quando ocorre um desbalanço entre os mecanismos agressivos e os mecanismos de defesa, a integridade da mucosa há uma solução de continuidade e vai, então, ocorrendo a lesão da mucosa e submucosa. O diagnóstico de úlcera péptica. A parte clínica, né, diagnóstico de úlcera péptica, ele é muito variável e, infelizmente, não tem uma grande correlação entre os dados clínicos, que às vezes o paciente tem dados clínicos clássicos para a úlcera, mas não se confirma depois no exame de endoscopia. Mas na clínica, do mais importante numa úlcera não complicada seria a dor abdominal. Principalmente uma dor epigástrica, que ela pode ser em tipo de queimada, pode ser em tipo de pontada. Classicamente, ela é definida para a úlcera, se ela é no estômago, se é a úlcera gástrica, que é uma dor que piora após a alimentação, e a úlcera duodenal, classicamente descrita como uma dor que está com dor, a pessoa se alimenta, melhora e depois volta a piorar. Também é descrito como dor de fome, isso tanto na literatura em inglês como na prática clínica, a gente vê isso. E o paciente acordar, despertar noturno. Então, ele já estava em sono e ele é acordado de madrugada pela dor. Isso é um dado que a gente valoriza também. Em inglês é falado clocking pain. Fatores de risco, entra novamente aqui o uso de anti-inflamatórios, o uso de corticoides, aspirina e AS. Outros sinais que o paciente pode apresentar, então depende se há uma complicação clínica. Nós vamos ver depois para frente, que seria a hemorragia, tanto hemorragia crônica, podendo dar apenas um quadro de anemia, por exemplo, um paciente adulto, né, se apresentando com uma anemia, com presença ou não de sangue oculto nas fezes, ou um quadro clínico de hemorragia digestiva alta aguda, o paciente perde uma grande quantidade de sangramentos. O diagnóstico é confirmado através da endoscopia digestiva alta, em que observa então essa solução de continuidade, essa ferida, seria essa úlcera, né? No abdômen, não quer dizer que exatamente aquela dor represente aquele órgão. Seria mais fácil para nós clínicos se a dor se correlacionasse exatamente o local da dor com o órgão acometido. Mas, de forma geral, classicamente, a gente pode suspeitar de uma dor gástrica quando é uma dor na região do epigástrico. A dor biliar, uma dor mais próximo ao hipocôndrio direito, um ponto cístico aqui. A dor do intestino, de cólon, de delgado, uma dor mais periumbilical. O exemplo também de dor uretral, no flanco, ou, por exemplo, também aqui uma diverticulite aguda, de sigmoide, também pode, ou um cálculo, uma dor uretral, pode dar uma dor no flanco esquerdo. Então, o paciente geralmente com úlceras queixa de dor no abdômen superior, podendo ser só em epigástrico ou irradiando um pouquinho para os hipocôndrios ou, eventualmente, para as costas, principalmente se ocorre alguma complicação, se é uma úlcera que perfurou ou ela perfurou e está tamponada para na parede posterior do bulbo, do adenal ou do estômago. O diagnóstico diferencial, um paciente que vocês estão atendendo, paciente numa emergência, que chega com uma forte dor e epigástrica, ele tem outros diagnósticos que você vai ter que afastar, como, por exemplo, dissecção, aneurisma aorta, infarto agudo do miocárdio. Então, prestar bastante atenção se há a possibilidade de ser um paciente de risco para doença coronariana,
muitas vezes você tem que fazer um eletro ou uma investigação para insuficiência coronariana também. Cuidado quando vocês estiverem de plantão em pronto-socorro, aqueles pacientes que ficam voltando várias vezes com as mesmas queixas. Foi com dor epigástrica, voltou. Foi com dor epigástrica, voltou. Ou que uma simples medicação não faça efeito. Medicação que se usa muito aí, escopolamina, que seria o Buscopan, em pronto-socorro, e a dor persiste. Fez um Buscopan, a dor persiste. Seria um sinal de alerta clínico, assim, prático, que o paciente possa ter uma doença mais complicada. O diagnóstico é através da endoscopia digestiva. Normalmente, quando a gente encontra uma úlcera gástrica e o paciente não tem hemorragia digestiva, a gente sempre faz biópsia. Então, esse material, a biópsia, é o ato da gente colher. Então, através do próprio endoscópio, uma pequena pinça dentro do canal de trabalho, a gente colhe fragmentos de poucos milímetros e esse material vai para a histologia. Por que isso? Porque em torno aí de 5%, um pouco menos das úlceras gástricas, elas não são pépticas, elas são lesões ulceradas cancerosas. Então, para você afastar o diagnóstico de um adenocarcinoma, que é o tumor gástrico mais comum, ou linfoma, por exemplo. Quando você envia esse material para a biópsia, você sempre vai pedir anátomo patológico para o laboratório, com pesquisa de Helicobacter pylori. Outras formas de você pesquisar o H. pylori seria o teste de urease, que você pode ser feito na própria sala, na própria clínica, ou no próprio hospital, no setor de endoscopia. Você retira fragmentos do antro e coloca num líquido reagente, que ele faz uma análise do pH. O Helicobacter pylori, ele se caracteriza por ser uma bactéria produtora da enzima urease. Então, ele vai transformar a ureia, modificando o pH, ocorrendo uma reação com um revelante que vai mudar a cor daquele líquido em que foi inserido o fragmento. Então, seria o teste urease positivo. O teste urease positivo, a gente pensa, então, que o paciente tenha Helicobacter. A histologia, então, você pede o anátomo patológico com pesquisa de H. pylori. A sorologia, que seria o exame de sangue para pesquisa de H. pylori, pode ser realizado, né? Só lembrar que ele não é um teste que deva ser usado para segmento. Então, por exemplo, nós tratamos um paciente com uma úlcera duodenal, H. pylori positivo, fez o tratamento, que a gente vai ver para frente, e após esse tratamento eu quero ver se eu consegui negativar o Helicobacter. Então, eu não devo usar sorologia, a sorologia não é indicada para isso. Eu posso usar endoscopia com biópsia novamente, ou teste urease, ou o teste respiratório. O teste respiratório, a pessoa vai num laboratório, numa clínica, em que vai tomar um líquido que tem ureia associado a, então, o carbono 14. Ela tomando aquele líquido, a pessoa vai ter o Helicobacter, se ela tiver Helicobacter no estômago, vai, a urease vai quebrar aquela ureia e vai ter uma eliminação, então, do aumento do CO2 na respiração, ocasionando, então, o teste respiratório positivo. O teste de antígeno nas fezes eu não coloquei, então a gente não dispõe disso clinicamente, seria um outro teste possível também para diagnóstico e controle de tratamento Helicobacter. Então, seria o tratamento da úlcera péptica não complicada. Nós damos orientações dietéticas, apesar disso não ter grande prova que faça a úlcera cicatrizar mais rápido. A gente pede para a pessoa fazer uma dieta mais saudável, por exemplo, evitar refrigerantes, evitar alimentos industrializados, grandes condimentos, grande quantidade de café ou chimarrão. O café é um estimulante da secreção ácida. O que faz diferença bastante é o tabagismo. Então, se a pessoa conseguir ficar abstêmia do tabagismo e do uso excessivo de álcool, Então, essas duas situações, elas vão dificultar, são estimulantes da secreção ácida também, e eles vão dificultar a cicatrização com mais tempo, tendo mais tempo para ocorrer a cicatrização. Sempre que possível, nós temos que suspender, então, o uso de anti-inflamatórios não hormonais, trocar
se for só por efeito analgésico, trocar por outras substâncias que têm efeitos analgésicos. Né? Que drogas nós usamos? Hoje em dia, praticamente nós usamos a droga principal para o tratamento, são os inibidores da bomba de prótons. Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol. Os inibidores da histamina, não, a gente não usa mais, foram os primeiros medicamentos específicos para tratamento da úlcera, que tiveram bons resultados ali nos anos 70, que é a cimetidina, a ranitidina e famotidina. E, obviamente, se o paciente for portador de Helicobacter pylori, a gente tratar o Helicobacter pylori. Quais complicações de uma úlcera? Então, a úlcera pode ser, nos apresentar a primeira apresentação da úlcera já pode ser uma complicação. Então, por exemplo, o que é a complicação mais comum dessas três é a hemorragia. Então, o paciente vai se apresentar com uma quadro de hemorragia digestiva aguda, vomitando sangue, que é hematêmese, que pode ser vermelho vivo ou borra de café, ou melena, que seria aquelas fezes enegrecidas, amolecidas e fétidas. Raramente uma úlcera, hemorragia, assim, ela se apresenta com uma enterorragia. O paciente tem que perder grande quantidade de sangue, o trânsito tem que estar aumentado para se apresentar com uma enterorragia. Geralmente, enterorragia é hemorragia digestiva baixa. A perfuração. Então, se a úlcera ela vai cometendo todas as paredes do estômago, mucosa, submucosa, muscular, serosa, perfurou. Ela pode perfurar em peritônio livre, se ela dá um quadro abdômen agudo perfurativo, então, abdômen agudo inflamatório, agudo, né, que seria um quadro de uma peritonite. Imagina que todas aquelas terminações nervosas no abdômen, com aquele ácido, o pH do estômago é muito ácido, dá uma grande irritação peritoneal. Então, a perfuração em peritônio livre, ela se caracteriza por ter um quadro no abdômen agudo, com muita irritação peritoneal. O quadro clássico no exame físico é abdômen em tábua. A estenose do piloro, a estenose do bulbo, do adenal, por edema e ou fibrose, ela se caracteriza, então, por vômitos. Então, o paciente, ele se alimenta e pode ter vômitos precoces ou vômitos tardios. Ele pode, de noite, estar vomitando o conteúdo que ele almoçou. A hemorragia, então, isso seria mais para curiosidade, uma classificação. Aqui nós temos uma úlcera com o que a gente não gosta de ver. Esse seria um quadro de um grande enjato, hemorragia em jato. Então, um vaso da submucosa ou da muscular, às vezes até um vaso venoso ou uma artéria, que um jato provavelmente é uma artéria. Então, você vê que tem uma grande perca de sangue. Esse seria, quanto maior esse tipo de sangramento mais ativo em jato, maior a dificuldade que a gente vai ter para fazer a hemostasia, ou maior o risco de ressangramento. Então, existe uma classificação endoscópica. Quando você faz uma endoscopia para uma hemorragia por úlcera, você pode classificar, então, o sangramento ativo em jato, ativo em babação. Você só vê o coto vascular, só vê um pedacinho do vaso, ou você só vê o coágulo, ou a base com pretinho da úlcera, ou base limpa. Eles são mais tranquilos. Então, o 1 seria do prognóstico a princípio do prognóstico mais complicado, e do 3 o melhor prognóstico, logo você pode já dar alta do paciente. Sangramento em jato. Aqui o coto vascular, então aqui nós temos o antro, que é o piloro. Então aqui no antro tem uma úlcera com um coto vascular. A perfuração ela pode ser em peritônio livre ou ela pode ser contra alguma estrutura. Isso chama-se tenebração. Por exemplo, o paciente com uma úlcera do adenal, ele perfurou na parede posterior e ficou contra o pâncreas. Então, se a gente fosse colher algum material, a gente não faz isso. Se a gente fosse colher algum material, fazer uma biópsia dessa base, dessa úlcera, você poderia ter tecido pancreático.
O que aumenta risco de perfuração? Principalmente o uso de anti-inflamatório, o próprio Helicobacter, o uso de anti-inflamatório. Como sempre que você tem um abdômen agudo, ele é contraindicação de exame endoscópico. Então, o abdômen agudo perfurativo, você não vai fazer endoscopia para o diagnóstico. Se você tem um abdômen agudo inflamatório, por outro exemplo, em outro órgão, tem uma diverticulite aguda, não vai fazer uma colonoscopia, porque pode perfurar, tem maior risco de perfurar durante um exame endoscópico. Diagnóstico. Então, chegou para você está no pronto-socorro, chegou um paciente com forte dor abdominal, sinais ou não de choque, mas forte dor abdominal, pode ser uma dor súbita. Você examinou o abdômen, ele tem um abdômen em tábua, com sinais de irritação peritoneal, você pede uma rotina abdômen agudo. Então, na rotina abdômen agudo, com o paciente em pé, você vai identificar aqui o diafragma, e abaixo do diafragma, uma pequena câmara de ar. Então, isso é uma perfuração de alguma víscera oca. Aqui um pequeno pneumo peritônio, e aqui um grande pneumo peritônio. Então, nós temos do outro lado a bolha gástrica, né? E aqui um grande pneumo peritônio. Tratamento para isso, tratamento cirúrgico. Então, você vai fazer o preparo do paciente, o paciente vai avaliar a parte de status hemodinâmico, vai passar uma sonda nasogástrica e deixar aberta. Normalmente, esses pacientes estão desidratados ou perderam muito líquido para o terceiro espaço. Às vezes tem uma peritonite com muito líquido. Você faz uma reposição líquida, vai usar antibiótico, vai programar uma cirurgia. Então, o cirurgião vai tentar achar o ponto de que recorreu a úlcera e vai dar um ponto ou retirar aquela parte do estômago acometido. Ok, então agora estaríamos abertos para as perguntas. Abertos para as perguntas desses temas que a gente apresentou. A gente não comentou a respeito não tem nenhum slide a respeito do tratamento antibiótico para o Helicobacter, né? Então, normalmente, o tratamento do Helicobacter ele é feito com inibidor de bombas de prótons, em dose plena, 20 mg de omeprazol, 40 de pantoprazol, 30 de lanzoprazol 2 vezes ao dia, antes de jejum e antes de jantar, associado a 2 antibióticos, amoxicilina, 1 grama 2 vezes ao dia, e claritromicina, 500 miligramas 2 vezes ao dia, por 14 dias. Um tratamento um pouco difícil, você vê que o paciente vai tomar 8 comprimidos por dia durante 14 dias. Então, por volta de 30% dos pacientes têm efeitos colaterais, náuseas, vômitos, diarreia associada ao antibiótico, candidíase vaginal em mulheres, principalmente, candidíase oral, eventualmente. A grande maioria dos pacientes consegue completar o tratamento com alguma dificuldade. Pode abrir para perguntas, por favor. Saia da apresentação. Minimizar ou sair? Sair. Sair. Ok. Ali no chat Interessante quando a gente fala, o tratamento básico ainda da úlcera é a redução da formação de ácido clorídrico pelo estômago, né? Se vocês lembraram da fisiologia, a célula principal que produz o ácido clorídrico é a célula parietal. A célula parietal ela possui receptores H2, que é onde atua a ranitidina, por exemplo, receptores de acetilcolina, e ela tem receptores para os inibidores da bomba de próton. O que seriam os inibidores da bomba de próton? A bomba de próton ocorre um transporte ativo do H+, com o Cl, com o cloro, formando o ácido clorídrico, que através de canais vão secretar o ácido clorídrico no estômago. Esse ácido clorídrico é o que vai fazer
diminui o pH do estômago abaixo de 3, e o pH com mais baixo ele ativa o pepsinogênio, que se transforma em pepsina, que é auxiliar na digestão. Então, cada célulazinha do estômago lá, se vocês lembrarem da fisiologia, ele vai ter uma função. No tratamento, que é a célula principal para nós, seria a célula parietal. Então, se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta. Os inibidores da bomba de próton realmente... Abra no chat ali. Caso de gastrite crônica. Isso, uma pergunta. Sumiu a pergunta. Clica nesse chatzinho lá em cima, no direito, no botão direito. Bem lá em cima. Aqui. Aí, pode ir. Aí, ó. Aí vai começar. Em caso de gastrite crônica H. pylori, que provoque atrofia, eu uso somente o antibiótico ou o inibidor de bomba de próton também? Você sempre vai usar inibidor de bomba de próton também, porque faz parte do tratamento do H. pylori. Para ser efetivo, ele tem que usar a bomba de prótons também. O H. pylori ele sempre vai promover uma gastrite crônica. A maioria das pessoas que adquiriram o H. pylori adquiriram na infância. E isso gera um processo inflamatório. E esse processo inflamatório pode levar à atrofia, ele pode levar à metaplasia intestinal. Então, várias biópsias que vocês pegarem de estômago, que vocês forem avaliar de estômago, vão lá. Gastrite crônica, H. pylori positivo. Atrofia presente, como é que classificar a atrofia? E metaplasia intestinal. O que seria metaplasia intestinal? Seria a lesão que o H. pylori provoca, modificando que, em vez do estômago só ter células de estômago, ele tem células de intestino. Isso é considerado uma lesão pré-cancerosa. O H. pylori é considerado carcinogênico. Nada. De nada, Luísa. Mais alguma pergunta à disposição? O que vocês vão ver no sexto ano, para vocês trabalharem em emergência, vocês vão ver bastante casos de pacientes com hemorragia digestiva. Isso sempre chega na emergência Nossa Senhora, né, que já não passou lá ainda. Então, o paciente vai chegar geralmente com melena e ou hematêmese. Né? Então, você vai ter que avaliar esse paciente. Normalmente, o que a gente faz? Avalia status hemodinâmico. O paciente está hipotenso, ele está chocado, se ele está com choque hipovolêmico. Você vai tentar estabilizar a parte hemodinâmica, acesso venoso, oxigênio se necessário, infusão de volume cristalóide. Deixar o paciente em jejum. E para depois, então, encaminhar, então, para uma endoscopia de urgência, se você conseguiu estabilidade clínica, ou uma endoscopia de emergência, se você não conseguiu uma estabilidade clínica. Então, quando a gente for estudar, vocês for estudar hemorragia digestiva alta, é mais ou menos essa que seria a conduta. Isso realmente sempre está chegando nas emergências do Brasil todo. Muitas vezes associado ao uso de anti-inflamatórios, aspirina, antiagregantes, né? Hoje em dia tem muitos pacientes que têm idosos, que têm alguns tipos de stent coronariano, às vezes tem dupla agregação tem maior risco de sangramento. Por exemplo, aspirina e clopidogrel, se usa bastante. Ou o paciente tem uma FA e usa um anticoagulante, o Marevan ou outro anticoagulante. Então, essa é uma situação clínica que a gente atende bastante em pronto-socorro. Mais alguma coisa? Estou à disposição. Vamos fechar, então?
Então, agradeço a atenção de vocês. Um pouco mais complicado, eu acho, esse novo método de a gente fazer um ensino online, né, para a gente manter a atenção de vocês numa noite. E quer dizer que a gente está à disposição, a gente vai se encontrar provavelmente aí no 5º ano, no LTP, onde eu fazia a propaganda lá do meu vender meu peixe, onde a gente faz tanto o que vocês disseram sobre demandas, como a gente discute casos clínicos e faz alguns procedimentos nos manequins e nos simuladores que a gente tem lá. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite para vocês e bons estudos. Grande abraço. Eu deixei que daí a gente interrompe lá. Isso. Final presencial. É horrível, é horrível. Nossa. A gente se perde. Não, ele fica. Não, ele não tem.